Você foi levado a acreditar que o sistema era um bloco unido, mas o que eu descobri nos detalhes dessa operação da PF na Receita Federal muda tudo. Enquanto o Brasil olhava para o carnaval, o Alexandre de Moraes deu a ordem que ninguém esperava. Ele colocou a polícia dentro do governo Lula. O que eu vou te revelar agora não é apenas uma busca e apreensão comum, são as provas de que o próprio governo pode estar espionando a família dos ministros que o colocaram lá. Por que o SERPRO e a Receita estão na mira do STF justamente agora? Quem são os 4 servidores que puxaram a ficha da esposa do Moraes? Eu conectei os pontos e o que você vai ver neste vídeo é o desenho de uma traição política que o consórcio tentou esconder, mas que acabou de explodir. Fica comigo, porque a partir de hoje, a relação entre o Planalto e o Supremo nunca mais será a mesma. Mas antes de continuar, curte esse vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. E que análise a gente vai precisar fazer hoje, né? Porque, olha, essa história ela tem muitas camadas. Muitas. Vamos começar então pelo fato central. A gente está falando de uma operação da Polícia Federal no feriado de Carnaval. O alvo, servidores da Receita Federal. E a ordem, como eu disse, veio direto do ministro Alexandre de Moraes. Exato. E o objetivo era investigar o acesso supostamente ilegal a dados fiscais sigilosos. E aqui já começa o ponto mais sensível. Os dados não eram de qualquer um. Não mesmo. Eram dados do próprio ministro Moraes e da família dele. E é aí que a coisa muda de figura, né? Porque os alvos da operação são a Receita Federal e, por tabela, o SERPRO. Que é a empresa de tecnologia do governo. Exatamente. Ambos são órgãos do Poder Executivo, subordinados ao Ministério da Fazenda. Ou seja, o que a gente viu foi o judiciário mandando a polícia para dentro da estrutura do executivo. A simbologia disso é gigante. É sísmica. Eu diria que é um recado muito claro de desconfiança. É um poder dizendo para o outro, eu acho que você está usando a máquina contra mim. E a investigação aponta para acessos aos dados da Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro. E não só dela, né? Parece que o filho de outro ministro do STF também teve a declaração de imposto de renda devassada. O que nos leva ao ponto que, para mim, é a verdadeira bomba dessa história toda. A data. A data, o recorte temporal que o Moraes pediu para investigar. Isso, ele determinou que a Receita rastreasse qualquer acesso irregular que tenha ocorrido. A partir de 1º de janeiro de 2023. Exatamente, o primeiro dia do governo Lula. Não é 2022, não é 2021, é 2023. A mensagem implícita é muito forte. Ele não está olhando para o governo anterior. De jeito nenhum. A suspeita dele, formalizada no inquérito, recai toda sobre a estrutura que está no poder agora. A desconfiança é interna, é atual. Isso praticamente joga por terra toda aquela narrativa de que STF e o governo atual eram aliados estratégicos, um bloco coeso. Pois é, acabou a lua de mel se é que algum dia ela existiu de fato. Ele traçou uma linha no tempo e disse: o problema começou aqui. E essa delimitação é muito, muito precisa. É cirúrgica. E levanta a pergunta óbvia, né? Por que essa data? A interpretação mais forte, claro, é essa. A desconfiança é sobre o governo atual. Mas, sendo analíticos, poderiam existir outras razões. Talvez, técnicas. Olha, em tese, sim. Poderia ser, por exemplo, o início de um novo sistema de acesso no SERPRO. Ou, sei lá, a data em que a primeira denúncia interna surgiu. Mas, vamos combinar? No contexto de Brasília, era quase impossível dissociar uma data tão marcante do seu significado político. Com certeza, o significado político parece ser o principal. Especialmente quando a gente olha o perfil de um dos alvos da operação. Dos 4 servidores que foram alvo da PF. Um nome veio a público: Ricardo Mansano de Moraes. E qual é o detalhe sobre ele? O detalhe crucial que a imprensa apontou é que ele assumiu essa função já durante o governo Lula. Certo. O que, de novo, reforça a tese de que a ação partiu de dentro da gestão atual. Exatamente. Mas aí eu te pergunto, isso significa que a ordem veio do topo, do Palácio do Planalto? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter na análise. Uma coisa é o fato. A nomeação ocorreu no governo atual. Outra coisa, bem diferente, é a interpretação de que a ordem veio de cima. A máquina pública
é complexa, né? É um organismo gigante, cheio de disputas internas, lealdades diferentes. Não é um bloco único que responde a um só comando. Faz sentido. Então, um acesso desse tipo poderia ter outras origens. Várias. Poderia ser, sim, uma ordem de um escalão superior, o que seria gravíssimo, mas também poderia ser, por exemplo, uma iniciativa de um grupo de servidores com uma agenda própria. Uma facção política, talvez, insatisfeita com alguma coisa. Exatamente. Ou até uma terceira hipótese, que é a de corrupção pura e simples. Servidores vendendo acesso a essas informações. Informações que valem ouro para a imprensa, para a oposição. Para qualquer um interessado em criar instabilidade. Então, a nomeação é uma pista, mas a pergunta-chave ainda é: quem encomendou o dossiê? A quem interessava essa informação? E essa pergunta nos leva direto para a teoria mais explosiva que está circulando em Brasília. A da fritura dos ministros. Exatamente. A ideia de que essa espionagem não foi um caso isolado, mas sim parte de uma estratégia maior do Planalto. Uma estratégia para, como se diz no jargão, fritar ministros do Supremo. O que, à primeira vista, soa meio contraditório, né? Muito, porque estamos falando de ministros como o próprio Moraes e também o Dias Toffoli, que foram fundamentais em decisões que permitiram a volta do grupo atual ao poder. A lógica por trás dessa teoria, no entanto, seria a do poder absoluto. Como assim? Os defensores dessa tese ligam os pontos. Primeiro, a gente teve aquela operação da PF, que é do Ministério da Justiça, para cima do Toffoli. Sim, em outro contexto, mas que gerou um desgaste. Agora, aparece essa devassa nos dados da família do Moraes. E o elo seria um servidor da estrutura atual. A teoria é que, ao minar a imagem desses dois, o governo estaria abrindo um caminho. Um caminho para quê, exatamente? Para forçar um desgaste tão grande que pudesse levar à saída deles. E com isso, abrir 2 vagas preciosíssimas no STF. Vagas que seriam preenchidas por nomes de confiança absoluta do presidente. Sem a independência ou o peso institucional que o Moraes ou um Toffoli tem hoje. Seria uma jogada de uma audácia. E de uma ingratidão política gigantesca. É uma teoria de um jogo de poder no nível mais implacável possível. É a lógica do checkmate. Sacrificar peças importantes para ter o controle total do tabuleiro, no caso, o judiciário. Mas olha, o risco de uma estratégia dessas é colossal. Poderia implodir o governo. Com certeza. Poderia unir o STF inteiro contra o executivo de uma forma que a gente nunca viu. É um plano que, se der errado, o estrago é incalculável. E claro, essa é a teoria mais cinematográfica. Existem outras, né? Sim. A outra grande possibilidade é a da guerra civil dentro do próprio governo. Como seria isso? A Receita, o SERPRO, a própria BIM, são órgãos cheios de gente com lealdades diferentes. Não é difícil imaginar uma facção, talvez ligada a um partido da base ou a um ministério, agindo por conta própria. Para criar uma crise entre o Planalto e STF. Exato. Para enfraquecer um ministro rival, para ganhar mais espaço no governo ou simplesmente para gerar o caos e ver o que acontece. Nesse cenário, o presidente não seria o mandante. Ele seria talvez mais uma vítima das disputas da sua própria base de apoio. A ordem não viria de cima para baixo, mas de uma ação paralela. O tal Estado profundo agindo por conta própria. Precisamente. E tem mais um fator que complica tudo. Essa crise não é só entre Planalto e STF. Parece que ela já chegou dentro do próprio Supremo. Ah, é? A decisão do Moraes não foi unânime entre os colegas? Pelo que as reportagens de bastidores apuram, não. A corte estaria dividida sobre como reagir a tudo isso. Isso é muito grave. É gravíssimo. De um lado, você tem um grupo de ministros que apoiam a investigação com unhas e dentes. Para eles, é uma questão de sobrevivência. A lógica de que, se não nos protegermos, quem vai? Exato. Se o Supremo não consegue proteger a si mesmo e as suas famílias, como ele vai julgar o resto do país com isenção? É uma defesa da instituição. Faz todo sentido. E qual seria a posição da outra ala? A outra ala, embora também esteja preocupada com o vazamento, teme os métodos. O receio é como a investigação conduzida pelo próprio Moraes vai ser vista pela sociedade. O medo de parecer uma retaliação. Exatamente. O medo de que o inquérito seja visto não como um ato de justiça, mas como uma vingança pessoal,
uma forma de pressão contra órgãos de controle. Ou seja, eles temem que o Supremo, ao agir, acabe arranhando a própria imagem de imparcialidade. É esse o dilema. Como a vítima pode investigar e julgar o crime sem que sua imparcialidade seja questionada? Essa divisão interna mostra o tamanho do problema. A desconfiança agora é em todo lugar. Então, o que a gente tem é isso: uma operação da PF, uma data específica que aponta para o governo atual, um servidor nomeado nesta gestão. E em volta disso, um monte de teorias. Desde uma traição planejada no topo do poder, até uma guerra de facções internas ou mesmo corrupção. E a verdade, provavelmente a gente só vai saber com o tempo. O que já dá para dizer é que aquela ideia de aliança sólida entre governo e STF... essa foi pro espaço. Foi seriamente, talvez fatalmente abalada. A desconfiança agora é o padrão em Brasília. No fim, o que tudo isso revela é a fragilidade da nossa arquitetura institucional. Um poder suspeita que o outro está espionando. Usando as ferramentas mais sensíveis do Estado para isso, como os dados da Receita. E quando a energia dos governantes é gasta com essa vigília mútua, ela não é usada para resolver os problemas reais, né? Cria-se uma paralisia. Uma crise permanente. A preocupação virá autoproteção, não a gestão do país. Um cenário muito preocupante. Saímos de um confronto aberto para uma espécie de guerra fria, com espionagem e manobras nos bastidores. O que vimos hoje não é apenas uma operação da PF. É o retrato de um sistema que se devora por poder. Enquanto você trabalha para pagar impostos que sustentam essa estrutura, eles usam a máquina pública, a sua Receita Federal, para espionar uns aos outros como se estivessem em uma guerra de máfia. A pergunta que fica é: se eles têm coragem de devassar a vida íntima da família de um ministro do Supremo, o que impede que façam o mesmo com a sua, com a minha ou com a de qualquer brasileiro que ouse levantar a voz? O amor que prometeram na campanha virou uma vigilância implacável, onde ninguém mais confia em ninguém. Eles se ajudaram a chegar lá e agora estão entregando as cabeças uns dos outros em bandejas de prata. É a maior demonstração de ingratidão e sede de controle que este país já viu. Eu quero saber a sua opinião sincera aqui embaixo, porque o silêncio agora é um perigo. Você acredita que o Lula realmente traiu o STF para colocar nomes de sua confiança absoluta lá dentro? Ou isso é apenas o começo de uma ditadura interna onde ninguém mais está a salvo? Não sai desse vídeo sem comentar. Escreve aí: traição ou estratégia? Eu vou ler os comentários para entender se você também está vendo o que eu estou vendo. O Brasil precisa acordar antes que o próximo alvo seja você.